A dona Josefa conheceu o marido dela quando ela tinha 16 anos. Se apaixonou perdidamente por ele. Logo eles começaram a namorar e com pouco tempo eles se casaram. E claro, assim como muitos casamentos onde existe uma pessoa tóxica dentro desse relacionamento, ele começou a demonstrar quem ele realmente era após o casamento. Extremamente arrogante, extremamente grosso, extremamente violento, mas ela não podia reclamar dele, ela não podia se separar. Aquilo passou numa época onde era um absurdo que uma mulher se separasse do marido só porque ele tinha sido grosseiro ou só porque ele tinha sido violento. O mais correto é que ela, como esposa, aguentasse tudo o que ele fazia. Logo, ela ficou grávida do primeiro filho e ela tinha a esperança de que, com a vinda daquela criança, ele fosse melhorar, porque ia ser um pai melhor. Ela teve aquela esperança. Mas é óbvio que ele não melhorou. Além da gravidez dela ser uma gravidez bem conturbada, o pós também, o dia a dia, começou a ficar cada vez pior. Inclusive, depois do nascimento do filho, ele começou a agredir ela muito mais, ao ponto de ter momentos em que, quando a mãe dela ia visitar ela na casa, ela simplesmente fingia que não estava, porque ela tinha vergonha que a mãe dela visse ela daquele jeito, cheia de marcas, cheia de hematomas, com rochuras pelo corpo, então ela simplesmente fingia que não estava em casa. Quando o filho dela já estava na fase de pré-escola, muitas das vezes ela pedia para a vizinha levar ele junto, porque ela tinha um filho que estudava na mesma escola, e como ela sempre levava, ela começou a pedir para que essa vizinha levasse ele também, porque ela tinha vergonha que as pessoas vissem ela no estado em que ela estava, no estado em que ele deixava ela. E assim foram por 30 anos. Logo, ela começou a emagrecer, ela não se alimentava, ela chegou a pesar 40 quilos, nem banho ela não queria tomar. E até que depois de várias consultas, várias idas e vindas, descobriram e ela foi diagnosticada com depressão. Uma depressão bem profunda. E aí, com o tempo, com o tratamento, ela foi melhorando, mas no meio de tudo isso, ela acabou desenvolvendo diabetes. Com isso, abriu um machucado na perna dela que era quase impossível de cicatrizar. Para vocês terem uma noção, até bicho chegou a dar. E assim, vivia infeccionado, vivia machucado, porque até isso o marido dela reclamava. Ele não gostava de ajudar ela. Ele não gostava de ajudar no tratamento, de tratar, porque às vezes ela tinha coisa que ela não dava conta. Então, até isso ele reclamava de ter que fazer. Então, aquele machucado vivia ali, aberto. Até que ela parou de querer incomodar ele e ela simplesmente parou de pedir. Ela chegou a ter 3 filhos com ele e tudo, todos já estavam grandes, até que veio a pandemia. E o filho dela mais velho, ele era taxista. Carregava a gente pra cima e pra baixo, vai pro hospital, vai pro outro. E ele não pensou que ele poderia estar carregando a doença junto com ele, afinal ele estava tendo contato com pessoas que estavam doentes. E aí um dia, de uma forma extremamente irresponsável, ele foi visitar a mãe dele, sem perceber que ela era uma pessoa que, se pegasse a doença, poderia ser até fatal para ela. E foi o que aconteceu. Alguns dias depois, começou a vir os sintomas ali de Covid e ela foi diagnosticada com Covid. Ela conseguiu sim se tratar e ficar curada do Covid, mas as sequelas disso foram piores. Ela já era uma pessoa doente, então ela acabou ficando mais ainda. Uma semana antes dela ser internada, ela teve uma briga muito feia com o marido dela, aonde ali naquele momento ela tirou forças de algum lugar e conseguiu finalmente retrucar ele, finalmente devolver aquelas ofensas. Eles tiveram um desentendimento, uma briga muito grande. Depois disso, ela acabou sendo internada em estado muito grave, sem nem conseguir respirar. Chegando lá, fizeram vários exames e constataram que ela estava com água no pulmão. Logo em seguida, ela teve uma parada cardíaca e finalmente ela pôde descansar depois de uma vida trágica, de muita luta, de muita agressão. Ela conseguiu finalmente descansar. Ela deixou os 3 filhos dela, deixou netos, e a mãe dela, com quase 80 anos, precisou enterrar a filha. Uma filha que, inclusive, a mãe tentou ao máximo lutar por ela, tentou ajudar, tentou fazer o que pôde e o que estava ao alcance, mas não conseguiu. Inclusive, várias vezes ela deixava dinheiro para que pudesse custear alguns tratamentos, mas o marido dela pegava tudo e gastava. 4 meses depois do falecimento dela, ele assumiu uma outra mulher e queria levar para morar dentro da casa. Naquela época, ele estava morando junto com o filho dele mais novo, que ele estava prestes a se casar, mas ele estava com a casa dele que ainda em construção, então por isso ele estava morando com o pai. Mas os filhos não deixaram ele colocar essa mulher dentro da casa de jeito nenhum. Jamais outra mulher entraria na casa que também, querendo ou não, era da mãe dele. Então ele mandou o filho dele embora, mandou o filho dele pra fora da casa, alugou a casa onde ele morava e foi viver na casa dessa mulher. O filho foi morar na casa que ainda nem estava pronta, mas ele tá lá cheio de orgulho e aos poucos ele vai conseguir montar a vidinha dele junto com a esposa. E hoje tudo que a família e os amigos da Josefa desejam é que Deus faça justiça em memória dela. É claro que eles sentem saudade, mas ao mesmo tempo eles sabem que onde quer que ela esteja, ela finalmente está descansando porque ela conseguiu se livrar dessa vida que ela levava ao lado dele.